Ó, vou fazer um resumão aqui, vou fazer questões de toda a matéria de, vamos passar por elas. Conjuntos, fração, potência, radiciação, notação científica, ângulos internos e externos, acho que eu esqueci de botar a questão, e dízimo. Vamos lá. Conjuntos numéricos. Nós temos, você está estudando os conjuntos dos naturais, inteiros, racionais. Números naturais são todos os positivos inteiros a partir do zero, começando com o zero, tá? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, por aí em diante, porque é infinito. Só precisa ser inteiro e positivo. Se na questão ele perguntar, número um pertence ao conjunto dos naturais, você vai falar que pertence, ok? Agora, se ele colocar o menos um pertence ao conjunto dos naturais, você vai botar aqui não pertence. Por quê? Porque é negativo, ok? O menos um, ele vai entrar a partir dos inteiros. Os inteiros é conhecido pelo Z. E o Z, ele engloba os naturais, ou seja, os positivos, inteiros, a partir do zero, mais aqueles que são negativos, ou seja, menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3. Todos esses números fazem parte dos inteiros, ok? Agora, se ele perguntar dos racionais, ou seja, os racionais engloba os naturais e os inteiros também. Os racionais, ele é conhecido pela letra Q, ok? E os racionais, além desses outros, né? Os positivos, inteiros, os negativos inteiros, ele também vai entrar as frações e os números com vírgula. Então, 3,5, 0,5, isso tudo faz parte do quê? E todo mundo que não está nessa imagem faz parte dos reais, que é conhecido pelo R, que é todo mundo, ok? Perguntou reais, faz parte todo mundo. Não vou falar dos irracionais, ok? Porque nós não estamos estudando isso. Agora, você precisa entender a letrinha do pertence e não pertence, ok? Se ele perguntar se pertence, você vai usar essa letrinha aqui. Se você falar que não pertence, você vai colocar essa letrinha com um risco, ok? Agora, outra coisa. Se ele pedir os naturais com um asterisco, ele está falando o quê? Me deu os números naturais, ou seja, positivos inteiros, menos o zero. Ou seja, um, dois, três, quatro, por aí em diante. Se ele pedir um Z com um menuzinho, ele quer que você escreva os números que são inteiros, menos os negativos. Portanto, zero, um, dois, três, por aí vai. Se ele botar Z com um maisinho, ele quer todos aqueles que façam parte dos inteiros, menos os positivos. Então, menos um, menos dois, menos três. Posso colocar o zero? Posso, ok? Porque o zero é neutro. Zero não é nem positivo e nem negativo, ok? Ele deu uma questão na prova que tinha botado fração e perguntou qual deles todos os números faziam parte dos racionais. Se vocês verem uma questão com fração, você precisa resolver a fração. Então, se está aqui 12 dividido por 3, quanto que é 12 dividido por 3? 4. 4 é um número racional? É. É um número inteiro? Sim. É o natural também? Sim, também. Ele faz parte de todos os grupos aqui. Sendo que
Se eu faço 11 dividido por 4, vai dar por aí, acho que uns 3 um pouco, 2 e pouco, por aí. Vamos dizer que dá aproximadamente 3, tá? Se eu estava falando que é aproximadamente, deve ser assim 2,8 por aí. Portanto, número com vírgula. Quem aqui pode ser o número com vírgula? Apenas os racionais. Logo, se na sua questão tinha todos os números com vírgula, onde, ou seja, onde o resultado da fração dava um número quebrado, um número com vírgula, essa seria a sua questão, ok? A sua resposta. Passando aqui para a fração. Vocês estão aprendendo o método borboleta. Eu não gosto desse método. Porém, como que ele funciona? Vamos lá. Esse método aqui de cima, essa fração aqui, essa questão. Eu tenho, de um lado, uma soma de frações, de um outro lado, uma diminuição de frações, e elas estão, tá acontecendo o que entre elas? Uma divisão, tá? Relembrando aqui, multiplicação de fração, eu vou apenas fazer a multiplicação na sequência. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 2. Se fosse divisão, o que que eu ia fazer? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Perdão que eu escrevi errado. Então, ficaria 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Daria isso aqui, nessa questão. Agora, quando eu tenho soma e multiplicação de... Soma e subtração, perdão, de fração, eu tenho que fazer ou o método da borboleta ou o MMC. Eu vou fazer o método borboleta porque não é o momento de confundir vocês. Então, só que só funciona de 2 em 2, por isso que eu não gosto. Então, temos aqui, que é o da questão aqui em cima, tá? Nós vamos fazer o quê? Primeiro, a gente vai pegar esse 3 e vai... Deixa eu confirmar. A gente multiplica. Eita, que a luz acabou aqui. A luz então não pode acabar. A gente multiplica mesmo. Vamos lá. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 2, vou botar aqui 8. E vou somar, ok? Aqui embaixo, como é que vai ficar? Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar pelo 5. 4 vezes 5, 20. Vou aqui em cima, eu vou fazer 15 mais 8, dá 23. E embaixo, 20, ok? Nesse caso aqui, o 23 é um número primo. Então, ele só divide por 1 e ele mesmo. Então, não consigo simplificar essa fração. Lembra o que é simplificar? Diminuir ela. Como? Dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos dar um exemplo, que se fosse o número 24 aqui em cima e embaixo 20. Eu poderia dividir por 4. Divido embaixo e em cima. Ficar 24 dividido por 4 dá 6. 20 dividido por 4 dá 5. Aí eu cheguei aqui na minha fração simplificada. Geralmente, a resposta vai ser a fração simplificada, ok? Ixi, já esqueci aqui. Deixa eu botar aqui a resposta. Deu 23/20, não foi isso? Então, o conjunto aqui dessas frações
A soma delas deu 23/20. Agora eu vou fazer as outras frações aqui. Vou apagar essa aqui. Vou colocar aqui. 4/3 menos 1/10. Vou fazer a borboleta. 4 vezes 10 é 40. Eita. 3 vezes 1 é, vou botar um menos aqui, 3. E embaixo eu vou pegar o 3 e multiplicar por 10. 4, 3 vezes 10 é 30, ok? 40 menos 3 dá 37, certo? Certo. E embaixo, repito 30, ok? Agora, eu vou pegar aqui, vou repetir o lá de cima. Tínhamos dado, né? 23/20 vezes, perdão, dividido por 37/30, que foi o resultado dessa subtração de frações aqui. O que que eu faço agora que eu tenho uma divisão? Falei anteriormente. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 30 em cima, 37 embaixo. E aí, nós vamos fazer aqui. 23 vezes 30 dá 690. 20 vezes 37 dá 740. Dá para simplificar dividindo por 10. Ia dar quanto? Em cima dá 69 e embaixo dá 74. Vou parar aqui, ok? Isso aqui é o que você precisa saber. Soma e subtração de frações, multiplicação e divisão, ok? Eu vou seguir para as outras questões. Se der tempo, eu volto. Potência. Vou fazer uma questão parecida com o que foi pedido. Tem que saber propriedade da potência, ok? Nesse caso aqui, vamos lá. Eu tenho 2 elevado a 3, que está elevado a 2, vezes 2 vezes 5 e 4 elevado a 3. Não vou mexer com 4 ainda. Vou ver quanto que vai dar aqui em cima. Primeira coisa, no 2 elevado a 3 elevado a 2, eu tenho aqui potência de potência. O que que eu faço aqui? Multiplico as potências. 2 vezes, perdão, é o 3 primeiro. Faz diferença? Não, mas só por princípios didáticos, é. Aqui, ó, eu vou botar primeiro 3 vezes 2. Depois, venho aqui vezes 2 elevado a 5 e repito o 4 elevado a 3. Repete quantas vezes forem necessárias repetir a questão. Não faz cabeça, não tenta pular caminho, porque senão depois se perde. Faz da forma detalhada, ok? Vai ficar quanto aqui, ó? 2, 3 vezes 2 dá 6. Repita aqui, 2 elevado a 5, repita embaixo. Agora, eu fiquei com fiquei com multiplicação de potências de mesma base com expoentes iguais. O que que eu faço? Vou somar os expoentes, vai ficar 2, e a potência vai ficar 6 mais 5. E embaixo, 4 elevado a 3. Ok? 6 mais 5 dá quanto? 11. E embaixo, eu tenho 4 elevado a 3. Isabela, terminou aqui? Não. Isabela, eu vou ter que resolver 11, 2 elevado a 11. Não há necessidade. Olha o que a gente vai fazer agora. Preste atenção aqui no 4. Você concorda comigo
que qual foi a base que nós usamos nas outras potências? Era a base 2, certo? Era a base 2. Concorda comigo que 2 elevado a 2 é 4? Concorda comigo? Então, eu vou trocar esse 4 pelo 2 elevado a 2. E aqui, eu vou repetir o 3. Olha só no que eu caí. Caí numa potência de potência. Eu tenho aqui 2 e vou ter novamente aqui, ó, 2 vezes 3. E em cima eu tenho 2 elevado a 11. Repito de cima, 2 elevado a 11. E embaixo, 2 vezes 3 é quanto? 2 vezes 3 é 6. Repare que eu só usei propriedade de potência, não usei nada mais que isso. Por isso que tem que decorar aquela lista, ok? E aí eu fiquei aqui com uma divisão de bases iguais. O que que eu preciso fazer agora? Repito a base, propriedade da potência, repito a base e diminuo os expoentes. Então, vai ficar 11 menos 6, que dá quanto? 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Terminei a minha questão. Ok, ficou aqui. Beleza? Vou passar para a próxima, que é radiciação. Radiciação, vocês vão ter que fazer como se fosse fazer MMC, tá? Nessa questão aqui, vou começar a fazer com ela. Ela pediu a soma de duas raízes que não têm é, raiz quadrada exata, o 12 e 48. Quando isso acontece, o que que eu tenho que fazer? Radiciação. Eu vou pegar aqui, vou pegar o 12, começar pelo 12. Vou dividir por números primos. Quais números primos? Começar pelo 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 11. Geralmente vão ser esses, tá? 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então, eu não consigo mais dividir por 2. Vou usar o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza. Como eu estou usando raiz quadrada, eu vou juntar os iguais de 2 em 2. No caso aqui, apenas o 2 se repete. E o 3 vai ficar sozinho. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3. Todo mundo dentro da raiz. 2 elevado a 2 vezes 3. Esse carinha que está ao quadrado, eu tenho que trazer ele para fora. Por quê? A raiz quadrada, ela é o contrário da potência. Então, é como se eu estivesse cortando aqui uma com a outra. E aí, esse doisinho aqui, ó, vem para fora. Por que que o 3 não vai sair? Porque o 3 não tem potência ao quadrado. Ele está sozinho. Então, eu sei que raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, raiz de 12 é 2 raiz de 3. Ok? Simplificado fica assim. Agora, a raiz de 48, como é que eu vou simplificar ela? 48, nossa, eu fiz um 9, né? Eu fico digitando com o mouse, aí a letra fica mais feia do que já é. 48, vou dividir, começar por 2, 24. Por 2, 12. Eita, eita, eita. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Agora eu vou juntar os pares de 2 em 2. Eu fiquei com 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3, certo? Botar aqui na raiz. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Lembra que eu falei? Ao quadrado com raiz, eu tiro com raiz quadrada,
corto eles. Então, vai dar quanto? Corto eles e esse menininho aqui de baixo vai vir para fora. Vai ficar 2 vezes 2 raiz de 3. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, fica 4 raiz de 3. Então, eu sei que raiz de 12 é 2 raiz de 3. E raiz de 48 é 4 raiz de 3. As duas raízes são iguais. Então, eu posso somar. Quem é que eu vou somar aqui nessa cálculo? Os números da frente. Quanto que é 2 mais 4? 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3. A raiz, ela só se repete, ok? Agora, eu botei uma questão se fosse raiz cúbica de 108. Nós vamos fazer, nós vamos fazer a mesma, o mesmo passo a passo, 108. E vou aqui fazer 108 dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Não dá mais por 2, vou por 3. Dividido por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Beleza. Então, aqui eu cheguei, o que que eu tenho aqui? Apenas o 3 elevado ao cubo, porque 3 vezes. E agora o 2 elevado a 2. Perceba que eu quero a raiz cúbica de 108. Aí eu achei o que aqui? Raiz cúbica de 108 dá 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Bom, nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? O, o 3 elevado a 3 estão na mesma, estão ao contrário, né? Então, raiz corta com potência. Então, esse 3 ficou sozinho, vem aqui para fora. Quem ficou aqui dentro? 2 elevado a 2. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. Ok? Então, fica raiz de 3, perdão, raiz 3 raiz cúbica de 4. Letra C. Próximo. Notação científica, tá? Eu ia fazer isso aqui, mas o que eu acho melhor rever aqui o seguinte. Se eu vou passar, primeiro, preste atenção para onde anda a vírgula, tá? Primeiro vou passar de notação para decimal. Ou seja, se eu tenho aqui 2,5 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui é a notação. Se tá 10 elevado a 6, eu tenho notação. Como que eu vou passar para decimal? Olha só, tenho 2,5, certo? O 6 está o 10 está elevado a 6. Então, é porque eu vou andar 6 casas. Nesse caso aqui, está positivo o 6. Então, eu vou andar para direita. Então, eu vou andar 6 casas, ó. Vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde está, aqui ficaria vírgula. Onde está os espaços, eu vou colocar o 0. Um 0 aqui. Borracha. Eu vou apagar aqui. Show. O que que acontece? Esse último 0 que vem depois da vírgula, esse aqui, ele não faz sentido para mim. Por quê? Quando você fala assim, eu quero R$ 1. R$ 1, a gente não escreve 1,00. Esse 00 que vem depois da vírgula, ele não tem valor. Então, para a gente aqui, nesse sentido do número positivo, esse daqui eu posso apagar. E vai te dar
esse resultado, ok? Então, de notação científica para dízima, é, para dízima não, para número normal, sendo que a notação está positiva, você vai fazer o quê? Andar com a vírgula para direita. Agora, se você quer pegar um número normal e passar para. Deixa eu. Tem como voltar aqui? Tem, mas não sei onde. Agora, se você quer passar esse 2 milhões aqui, 2.500.000, para notação científica, você vai fazer o contrário. Agora, de número normal, vou botar assim, para. Vou botar o ponto do jeito que tá. Ó. Agora o contrário, assim, para cá. Para dízimo. Dízimo não. Decimal. Vamos lá. Nós vamos pegar o 2.500.000, que a vírgula estava aqui atrás, lembra? E vamos andar até que a vírgula esteja aqui na frente. Por quê? Não pode ser 25? Não, não pode. Tem que ser sempre o mais reduzido possível. Então, aqui de trás, nós vamos andar o máximo e vamos contar quantas vezes. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou repetir. 2,5. Vou colocar o 10. Quantas casas eu andei? 6. Ok? E nesse caso, a vírgula anda para onde? Para a esquerda. Ok? Isso são casos onde nós temos os números aqui, ó, da notação científica positiva. Ok? Agora nós vamos trabalhar o caso quando nós temos uma dízima que está com o valor negativo. Vou pegar o mesmo exemplo aqui do 2,5, só que vezes 10 elevado a menos 3, ok? Tá menos 3. Então, agora, neste momento, para eu transformar em decimal, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Vamos lá. Tá negativo, então vou botar aqui, ó, 2,5. Tá negativo, vou andar para agora para a esquerda. Vou até apagar essa aqui de cima. Show. 2,5, vou andar quantas vezes? O número do expoente. Aqui no caso é 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Coloca vírgula. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Pronto. Ok? Agora, se eu pego o número decimal e quero passar para a notação científica, nesse caso aqui, ó, perceba que tem vários zeros aqui na frente. Se eu tenho vários zeros na frente, eu sei que vai ser uma notação científica negativa, tá? Agora, a partir desse momento, para eu passar de notação de decimal, aqui eu botei errado. Aqui em cima nós fizemos foi de notação para decimal mesmo. É de notação científica agora, de decimal para notação científica. Com o número onde o zero está na frente. Então, se o zero está na frente, eu vou ter uma notação científica negativa, ok? E eu vou andar agora com a vírgula para a direita, para trás. Então, se a vírgula estava aqui na frente, ela vai ter que vir aqui para o 2,5, para o 2, aqui atrás do 2. Vamos andar, ó, uma,
duas, três casas. Então, vai ficar 2,5 vezes 10. Quantas casas eu andei? 3, então, menos 3, ok? Isso aqui é anotação. Precisa saber resolver isso. O que pode acontecer? O professor pedir, por exemplo, uma multiplicação de notação. O que que você vai fazer? Vai juntar propriedade de potência com multiplicação normal. Então, vamos dizer que ele pediu para multiplicar 3 vezes 10 elevado a 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 3. Quem tem a potência aqui é a notação científica, é o 10, ok? Estão multiplicando. Então, qual é a propriedade que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. O 2 e o 3 estão multiplicando, então vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 5. Como é que eu passo esse número aqui para decimal? Vamos lá, tá positivo. Então, eu sei que eu vou andar com a casa, botar zero aqui, ó, para a direita. Vai ficar 6. E vou andar quantas vezes? 5. Então, eu vou andar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Ok? Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí aqui ficaria a vírgula, né? Só que eu falei para vocês que esse último zero aqui não há necessidade. Então, fecha aqui. Ficaria o quê? 60.000. Ok? Beleza. Próximo. Ângulos internos e externos. Precisam decorar o nome, né, dos polígonos, ok? Precisam lembrar de diagonal e precisam lembrar de ângulos internos e externos, ok? SI e SE. SI é a soma dos ângulos internos. SE é a soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos sempre tem que dar 360. O SI, ele vai te dar um polígono lá, por escrito ou a imagem. Se ele te der a imagem, você tem que saber contar os lados do polígono, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se ele der por escrito, como aqui, você vai ler a questão e ele vai te passar, tá? Ó, ele passou assim, ó, um polígono regular possui um ângulo interno, ou seja, um SI, que mede 144 graus. Quantos lados tem esse polígono? Lembra da fórmula? SI igual a 180 vezes N menos 2. SI é esse valor aqui, essa cálculo. Só que ele já falou que a soma deles é 144. Então, onde está o SI, eu vou colocar 144, ok? Igual a 180 N menos 2. Beleza? Bom, ai, agora a gente vai fazer o que aqui? O ideal seria a gente pegar o... Só um instantinho aqui. Perdão, voltei aqui.
Vou apagar aqui para vocês. Eu vou fazer uma outra questão, que é a questão que caiu no que tinha na prova. Tô achando aqui, tô abrindo. É, ao invés de 144, eu vou colocar aqui o valor, vou trocar a questão toda, porque desse tipo aqui vocês não fizeram. Vamos lá. A soma dos ângulos internos botou SI igual 360. Calcule o número de diagonais desse polígono, ok? E não sabe a diagonal. Quais são as fórmulas do SI? SI é igual a 180 vezes N menos 2. Já a diagonal é o quê? Eu espero que vocês já tenham decorado, né? É o quê? D igual N vezes N menos 3 dividido por 2. Nós vamos começar com o SI, ok? Então, ele falou que SI é 360. Então, eu vou botar aqui. SI é igual a 360. Vou substituir na fórmula. Igual 180 vezes N menos 2. Bom, para eu poder resolver essa questão, eu tenho que deixar o N isolado. Então, começando com 180, eu vou tirar ele daqui. Vou fazer 360 dividido por 180. Por quê? Se o 180 estava multiplicando aqui, ele vem para o outro lado dividindo. E repito aqui, n menos 2. 360, é, 360 dividido por 180 dá 2, igual a n menos 2. Bom, o n ainda não está sozinho. Então, eu vou pegar esse menos 2 e trazer para esse outro lado. Só que para tirar ele daqui, ele está aqui negativo, ele vem para cá o quê? Ao contrário, ou seja, somando. Então, n vai ser igual a 4. Agora que eu descobri o valor do n, eu consigo colocar dentro da fórmula da diagonal. Então, aqui, ó, vou botar a diagonal é igual a 4, que é o n, vezes 4 menos 3, dividido por 2. Bom, fazendo dentro do parêntese antes, 4 menos 3 é 1. 4 vezes 1, dividido por 2. 4 vezes 1 é 4, dividido por 2. Que dá quanto isso aqui? 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Então, quantas diagonais ele tem? 2. Então, eu tenho... ahn, se ele perguntasse qual é o polígono? Bom, n é o número de lados. Então, se ele tem 4 lados, ele é o quê? Um quadrado. Então, descobrir o número de lados, descobrir qual é o polígono e descobrir o número de diagonais, ok? Dízima, vamos lá. Na dízima, eu tenho que saber identificar quem é o período, qual é o número inteiro e qual é o antiperíodo, ok? Vamos lá. Período é um número que se repete. Então, eu vou botar aqui que 1,237.
5, 5, 5. Aqui, qual é o número que se repete? O 5. Se eu tenho três pontinhos, é dízima. E dízima quer dizer o quê? Que esse número se repete infinitas vezes. Ok? Então, eu vou contar quantos 5? Não, porque é infinito. Tá? Eu só tô aqui falando que é o 5 que é a dízima, que é o 5 que se repete. Ok? Então, ele é o meu período. Após a vírgula, nesse caso aqui, eu tenho esses números aqui que não se repetem, que não são um período. Eu chamo eles de antiperíodo. E o número que vem antes da vírgula, eu chamo de inteiro. Como que eu resolvo dízima, tá? Para cada número que se repete, que é o período, eu vou acrescentar no decimal o número 9 na parte de baixo. Decimal é a parte de baixo. É, denominador, falei errado, decimal, denominador. Aqui, qual o número que está se repetindo, que é o período? O número 5. O número 5 representa um número só. Então, quantos noves eu vou colocar aqui embaixo? Apenas um 9, porque o número 5 é um número, ok? Se fosse, se a dízima fosse 56, o período, né? Que se repete, aí seria 9 9. Se fosse 5 8 7, seria 9 9 9, ok? Você precisa identificar qual é o número que se repete. Dito isto, no caso do anteperíodo, cada número eu vou colocar um zero. Nesse caso aqui, eu tenho 20 e o 2 e o 3, 23, 2 e 3. Quantos números? 2, o 2 e o 3. Então, são dois zeros. Para cada número no anteperíodo, eu coloco dois zeros. Então, eu vou botar aqui 0, 0, ok? Agora, o que que eu vou fazer com o inteiro? Eu vou mexer nele só na parte de cima, na parte do numerador. Vamos lá. No numerador, eu vou primeiro pegar desde o número inteiro até o primeiro número do período. Então, aqui fica 1, 2, 3, 5, ok? Menos, agora eu vou pegar apenas o número que não se repetem, que é no caso o 1, que é o inteiro, e aqui eu tenho dois números no anteperíodo, 123. Então, eu faço a cálculo agora. 1.235 menos 123 dá 1.112 dividido por 900. Pronto. Essa é a minha dívida. Essa é a forma que eu faço dízimo. Isabela, não tem anteperíodo. Por exemplo, ali, ó, tenho 0,777. Quantos números eu tenho no período? Um só. Eu tenho 7. Então, eu tenho um 9 embaixo. Tenho período? Tenho um inteiro? Não tenho. Tenho um anteperíodo? Não tenho. Ok? Vai ficar apenas o 7 aqui. Na outra questão, vou apagar aqui para a gente poder fazer. Você vai fazer o mesmo cálculo, não precisa. É o mesmo cálculo que a gente fez. A única coisa é que eu acrescentei o 3 no anteperíodo, tá? Aí você vai fazer o mesmo cálculo que eu fiz agora. Você vai fazer isso para todas as vezes que aparecer a dízima, ok? E assim nós vimos toda a matéria de matemática.